Bom dia! Bom, quem esteve aqui ontem sabe que eu só inicio a minha manhã com um bom dia bem animado. Bom dia! Bom dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo dia do evento Hub da 17ª edição brasileira do Dia Mundial da Internet Segura. Eu sou a Natália Monteiro e é uma honra para mim estar nesse evento, estar nesse dia com vocês na condução desse evento. Esse evento que é uma realização da SaferNet Brasil, do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do .br, com patrocínio prata do Google, YouTube, TikTok e Meta. Reiteramos também um apoio institucional da Associação Brasileira de Internet, a Abranet, a Coalizão Brasileira pelo Fim da Violência, a Embaixada do Reino Unido, a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, a Safe Online, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Governo Federal. Como apoiadores de mídia, nós agradecemos ao UOL, à Fundação Roberto Marinho, o Canal Futura e a Rede Globo. O Dia da Internet Segura acontece simultaneamente em mais de 180 países, com envolvimento dos diferentes setores da sociedade, todos juntos para promover o uso mais positivo da internet. Até o fim do mês de fevereiro, temos mais de 40 atividades descentralizadas acontecendo em mais de 20 cidades e 11 estados do país. E nós agradecemos também às embaixadoras do programa Cidadão Digital da SaferNet Brasil, que realizam ações educativas em 4 regiões brasileiras. Além disso, também destacamos a ação realizada ontem à noite, a partir das 21 horas, em que o Cristo Redentor, o monumento no Rio de Janeiro, um grande cartão postal aqui do nosso Brasil, foi iluminado com as cores da nova identidade visual do Dia da Internet Segura. A ação ela é realizada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, com o Ministério Público Federal e a SaferNet Brasil, e isso já acontece há 6 anos. E nós não podemos deixar de agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui nessa manhã, presencialmente, a quem nos acompanha virtualmente também, sabendo da importância desse evento numa era digital. Quanto mais informações, é melhor para nos abastecermos e prepararmos para um mundo melhor, de uma internet mais segura, mais positiva. E vamos ganhar força, potencializar esse evento? Então, por favor, não esqueçam de usar as hashtags oficiais do evento, que são CID 2025 e Dia da Internet Segura, para que o Brasil ganhe destaque em todo o mundo. Vou contar com vocês, hein? Não deixem de falar do evento e usar as hashtags CID 2025 e Dia da Internet Segura. Mais uma vez, os painéis e debates estão sendo transmitidos ao vivo pelo site diadainternetsegura.org.br, pelo Facebook da SaferNet, facebook.com/SaferNetBR, e também pelo canal do NIC.br no YouTube, youtube.com/NICBRVídeos. Tem alguma pergunta para os nossos convidados ilustres? Por favor, não deixem de participar. Vocês poderão, quem nos acompanha ao vivo, podem mandar pelo chat do YouTube ou pelo Facebook. E a você que está aqui presente, por favor, levante uma das suas mãos, que as nossas recepcionistas vão pegar essa... Eu acho que vocês receberam... Acho não, vocês receberam um kit com papel, caneta, então vocês podem escrever, que as recepcionistas entregam para cada moderador da mesa. Combinado? Bom, sem mais delongas, nessa manhã nós teremos conversas extremamente importantes sobre ransomware. E para abrir os diálogos nessa manhã, nós poderemos conferir a partir de agora a palestra de abertura,
prevenção a ransomware, boas práticas em cloud computing. E, para isso, nós convidamos um keynote muito especial que nos dá a honra de estar aqui compartilhando dos seus conhecimentos conosco, e por isso eu vou pedir uma salva de palmas para receber ele, Lucas Boscaini, engenheiro sênior do Google. Seja muito bem-vindo, Lucas. Fica à vontade. Bom dia a todos. Gostei da animação do bom dia aqui da Nath, foi muito empolgante aqui. Para mim, é uma honra estar aqui nesse evento e poder parar, né, esse dia da internet. Eu acho que é um momento para a gente poder refletir um pouco, discutir um pouco assuntos importantes. Como gerente sênior da parte de engenharia e pesquisa aqui no Google, né, principalmente focado na área de privacidade e segurança, a gente tem muitas vezes procurado como entender mais esses cenários, desafios e tudo mais, principalmente falando sobre o ransomware, ou seja, resgates que a gente precisa muitas vezes lidar com situações que acontecem no dia a dia, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa situação, como que a gente tem trabalhado isso, desde a pesquisa, projetos open source, ecossistemas, como que a gente faz para manter os nossos usuários muito mais protegidos, como é que a gente vem evoluindo isso constantemente, e também como que cada organização pode fazer, mas muito mais importante, como nós, usuários, devemos estar educados e sabendo dessa relevância do panorama e do cenário atual. Então, falando dessa complexidade de manter as pessoas seguras, a questão do ransomware é uma questão muito latente hoje em dia. Para quem não tem assim, muito contexto, só para a gente poder trazer aqui algum exemplo, ransomware é quando um atacante ou uma pessoa que está mal intencionada tenta de alguma forma evitar o seu acesso aos seus dados ou a algum dispositivo. Ela faz isso através de uma técnica que a gente chama de criptografia, onde ela tem a posse dessas chaves e ela só vai entregar essas chaves a partir do momento que a vítima se submete a pagar um resgate. Mas hoje a gente vai falar muito mais sobre como prevenir que isso aconteça, porque a gente sabe que depois que aconteceu são outras medidas, mas a gente tem muita coisa que a gente pode fazer para garantir essa qualidade dos nossos produtos e garantir que os nossos usuários estejam protegidos. Então, uma das premissas que a gente traz hoje para trabalhar na questão da internet segura para a gente, hoje no Google, nos produtos, é a segurança por padrão. A gente acredita que segurança não deveria ser algo extra que o usuário deveria se preocupar, mas algo que já faz parte dos produtos, já faz parte da nossa infraestrutura, já faz parte da nossa mentalidade de desenvolvimento de soluções. Mas, como vocês vão ver aqui, muito disso não depende só da gente, e a gente acredita que, como empresa, como organização, a gente quer muito mais colaborar com todos que estão conectados na internet para manter os usuários seguros aonde ele estiver, seja num produto da Google, seja em outros lugares pela internet. E assim é que a gente vai fazer uma internet mais segura. Se a gente seguir um pouquinho mais e olhar para o panorama do Brasil, eu queria trazer alguns dados referentes a isso, que vão muito na perspectiva de como o Brasil está posicionado, né? Hoje o Brasil é um dos top 5 do Google que mais usam os nossos produtos, a gente fica muito orgulhoso disso. A gente sabe que o Brasil é um país muito digitalizado. Tudo está no digital hoje em dia. Os nossos bancos, nossos cartões de crédito, nossas identidades agora, com o governo cada vez trazendo mais força nisso, dados de saúde, muitas vezes, quando a gente está usando aplicativos de hospitais ou de laboratórios. Isso traz uma vantagem, uma experiência incrível para nós brasileiros, democratiza o acesso, mas também isso nos coloca em certas situações onde atacantes ou pessoas que querem buscar formas de ter algum tipo de sucesso ou uma vantagem de alguém, olhar para o Brasil com um pouco mais de cuidado. Então, um relatório que a gente fez e foi publicado ano passado falando sobre ameaças cibernéticas, a gente percebeu um direcionamento muito grande aos usuários e organizações no Brasil. Isso é tão relevante que na plataforma, né, que é um site chamado Ransom Hub, que junta essas informações de atacantes e quem realmente foi atacado, é entender que o Brasil é o segundo país mais visado hoje no mundo para ataques de phishing, só atrás
dos Estados Unidos. E olhando mais profundamente sobre essa análise, a gente vai entender que esses ataques eles estão direcionados não como um ataque simplesmente de ataque de phishing para algum esquema menor ou alguma fragilidade menor, mas sim buscando algum benefício financeiro. E um dos caminhos que se usa é justamente conseguir com que as pessoas instalem softwares de ransomware, ou seja, coloquem softwares dessa natureza dentro dos seus dispositivos, dentro das suas organizações, e assim esses atacantes, essas pessoas mal intencionadas, possam futuramente pedir o resgate dos seus, no caso, o resgate para que a pessoa possa ter acesso aos seus dados novamente. Uma coisa que a gente precisa entender sobre o ransomware é que ele usa uma tecnologia que a gente criou, que eu digo para as pessoas, para garantir que ninguém pudesse ver seus dados além de você. Então, a gente entende que o ransomware ele vem evoluindo ao longo dos anos e outros tipos de ataques para se tornar mais sofisticados e garantir que esses ataques não aconteçam é uma prioridade para nós. É uma prioridade, eu acho que para a sociedade como um todo, visto que a gente quer a digitalização acontecendo mais. Mas só para vocês terem uma noção, de 2021 para cá, as empresas já contaram em nível global com mais de 3,1 bilhões de perdas em resgates por causa de ransomware. Então, é um volume muito grande que a gente percebe que vem atingindo as nossas corporações e os nossos usuários conectados hoje à internet. E quando a gente fala sobre proteger o usuário e proteger as pessoas e proteger sobre essa vulnerabilidade, a gente tem que trabalhar muito a questão de como que a gente garante isso em todas as pontas. Não só no âmbito técnico dos meus servidores, garantindo backups, restauração, plano de incidentes. Isso são tudo coisas que organizações têm que estar pensando, mas também pensando nos pontos de ataque. Que nem a gente falou, muitos desses ataques podem acontecer para fomentar que o usuário consiga, ou que o usuário seja um participante através de phishing. Então, o Google, para vocês terem uma noção, a gente vem trabalhando cada vez mais para bloquear mais esses phishings para que eles não apareçam para os usuários, para que ele não tenha difícil decisão, muitas vezes, esse link é um link de phishing ou é um link que eu deveria instalar ou não. Então, bloquear isso é muito importante. A gente também sabe que outra forma que o atacante usa para ter sucesso é olhar para vulnerabilidades existentes nas plataformas ou nas bibliotecas e nos aplicativos. Então, a gente escaneia esses aplicativos em larga escala, mais de 200 bilhões de aplicativos são escaneados pelo Google para garantir que a gente não está com nenhuma vulnerabilidade exposta para que esses atacantes possam fazer. E a gente também vê que muitos atacantes vão chegar ao nível de olhar para o dispositivo, tentar achar maneiras de chegar nesse dispositivo, seja por acesso indevido a algum aplicativo ou algum browser, ou até mesmo a atualizações e vulnerabilidades que existam nos sistemas operacionais onde esse device está rodando. Uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente refletir, para começar, é falar para vocês como que a gente tem trabalhado isso no Google, da pesquisa ao open source. E para começar, eu queria trazer para vocês como que a gente tem feito para trabalhar a questão do phishing, que é a porta de entrada hoje em dia. Quando a gente olha para phishing, a gente sempre pensa como é que eu entendo melhor textos, né? Como é que eu posso aprender mais sobre esses textos para garantir que esses textos que são mal intencionados, que têm uma tendência a trazer perdas para o usuário, não apareça para ele. A gente percebeu que olhar para textos de forma, usando técnicas que já são mais consolidadas, como o processamento de linguagem natural, onde a gente trabalha com a ideia de entender a semântica, a taxonomia e aonde a gente poderia trabalhar na sintaxe dessas palavras num conjunto, ajudava a gente a entender um pouco mais sobre o que aquele texto ia trabalhar. Então, isso nos ajudava a compreender um pouco mais sobre o que era aquele texto. Mas a gente percebeu que os atacantes, como a gente falou, vêm evoluindo. Então, eles perceberam que eles poderiam furar essa barreira simplesmente fazendo inserções no meio, como se fosse uma digitação errada, fazendo subtrações, ou seja, removendo, deletando alguma palavra, substituindo alguma letra uma pela outra, ou alguma coisa nesse sentido. Quando a gente vê isso acontecendo, a gente percebe que uma das coisas que a gente coloca como recomendação é observem a linguagem nos textos, se tem erros de digitação, erros de português ou erro da língua que você está recebendo e-mail, porque isso pode ser um sinal, não de que a pessoa não teve tempo para escrever, mas sim que ela está tentando passar
através desses sistemas de verificação. E eles conseguem, sem a gente usar esse sistema de verificação. Então, vocês podem ver que, num simples classificação aqui, usando o PLN, ele está dizendo que é negócios. O mesmo texto que ele pega e coloca algumas inserções, deleções e tudo mais, ele simplesmente começa a dizer que é outra categoria, que é esportes, completamente distinta. Como é que a gente fez para lidar e resolver essas questões? A gente começou a fazer aprendizado de máquina, ou seja, usar aprendizado profundo baseado em tokens, ou seja, em vez de a gente olhar a palavra como um token, uma unidade, a gente começou a olhar variações e partes dessas palavras. Com isso, a gente começou a perceber que as tentativas e as técnicas elas eram limitadas, que eles poderiam utilizar para garantir uma leitura para o usuário, ao mesmo tempo que eles passavam por esse processo de verificação com PLNs. Essa nova forma de treinamento supervisionado a gente usou muito na base dos spams que as pessoas estavam gerando, formas que elas estavam denunciando, quando vocês vão lá e denunciam um conteúdo, para a gente poder analisar isso e levar para os nossos modelos treinarem de forma mais clara. E a gente conseguiu criar, com esses modelos, esses treinamentos, uma função mais clara do como os atacantes estavam usando esse tipo de mecanismo. E com isso a gente conseguiu, através do RetVec, que é esse projeto, melhorar significativamente o nosso poder de detecção de spams. Então, após isso, a gente conseguiu aumentar a nossa detecção para mais de 38%, que é um volume bem grande. A gente também conseguiu diminuir os nossos falsos positivos e falsos negativos, ou seja, os casos que a gente dizia que era, mas não era, e os casos que a gente colocava como não sendo spam, mas eram, incluindo neles muitos phishings. E isso com uma performance muito grande. A gente conseguiu ali, número de TPUs é o número de unidade de processamento para modelos que a gente tem no Google, reduzindo isso para menos de 80% de uso. Mas a gente fala que phishing é essa porta de entrada, mas essa porta de entrada para quê? Que nem a gente falou, para instalar softwares. Então a gente começou a olhar que a gente precisava também desenvolver e pesquisar mais, entender mais sobre o mercado que softwares são esses, que arquivos são esses, que documentos são esses que eles querem que os usuários instalem. E a gente percebeu duas coisas. No Google, a gente precisa processar bilhões de arquivos. Para vocês terem uma noção, a gente processa em torno de centenas de milhões de arquivos por milissegundo, hoje em dia, em média. Então, é um volume muito grande de arquivos que estão passando hoje pelos nossos e-mails. E para verificar esses documentos, a gente começou a usar as técnicas mais tradicionais, que a gente vai ver um pouquinho aqui, mas também a gente começou a perceber um problema muito característico. Mais da metade deles não eram os mesmos arquivos, a gente não tinha histórico sobre esses arquivos de forma clara. Então, se vocês verem aqui, a gente trabalhava muito com a questão de antivírus tradicionais, listas de vulnerabilidades, arquivos que a gente sabia que tinham essas vulnerabilidades, e também é muito na questão da análise de APTs e dia zero, né, que são aqueles mais sofisticados, mas normalmente em números menores. E a gente percebeu que tinha uma brecha, que era justamente quando alguém pegava e começava a mudar o arquivo simplesmente para poder esconder a natureza do arquivo. Então, um PDF que não era realmente um PDF, era um binário que tinha uma contaminação ali, ou algum outro tipo de obscuridade que ele criava, muitas vezes comprimindo esse arquivo num outro formato, renomeando esse formato, gerando, muitas vezes, um formato a partir de um código que não era legítimo. Então, o que a gente fez foi analisar muito mais esses arquivos, numa base de dados gigante, esses arquivos vulneráveis, e a gente criou um modelo de aprendizado profundo que conseguiu chegar muito além do que a gente esperava. Essa técnica, ela trabalha muito mais em entender os padrões que esses atacantes estavam usando. Então, quando um arquivo está infectado, eles usam, às vezes, a mesma técnica de arquivo, o mesmo binário, a natureza de código, a natureza de compressão, muito parecidas para gerar diferentes arquivos. E isso seria suficiente para enganar os nossos antivírus. Então, a gente percebeu que a gente poderia treinar muito sobre essas bases já conhecidas, não para detectar somente elas, mas para detectar os padrões. E fazer isso em escala. E para vocês terem uma noção, isso nos permitiu, com Mágica, aumentar o nosso volume de escaneamento para 11% mais, fazer isso com identificação quase absoluta, ali, na maioria dos casos críticos, e no total, assim, diminuindo a identificação desses arquivos para 97%, tudo dentro de milissegundos, usando a categoria de processamento mais barata que a gente tem, que é CPUs. Uma questão interessante sobre o Mágica é que ele leva
um problema que é natural da computação, da tecnologia hoje, que é a definição de arquivos. A gente fala, para quem era cientista da computação, que está na base há mais tempo, sabe que isso é 2 décadas tentando resolver esse problema de identificação própria de arquivos. E o Magica conseguiu hoje levar padrões que hoje a gente usava com tipos de arquivos, identificação de metadados que chegava a beirar 80% a próximo dos 99% de acurácia nessa identificação. Então, assim que a gente conseguiu identificar e bloquear mais phishing, bloquear mais arquivos vulneráveis que não aparecem para os nossos usuários. O que é também interessante a gente começar a falar é que quando a gente trabalha com phishing, quando a gente trabalha com esses bloqueios nos projetos, a gente também fala sobre uma questão de esses atacantes estão procurando maneiras de entrar, mas muitas vezes ele não é para entrar e só atacar aquele usuário, mas tem formas de atacar isso de forma lateral, outros usuários, outras redes, outras organizações. Esse tipo de ataque, a gente tem trabalhado muito com a ideia de ambientes de confiança zero, ou seja, ambientes onde todos os usuários são considerados, todas as conexões que a gente tem de usuários são consideradas um possível tentativa de ataque. Ou seja, eu não sei até certo momento se é o usuário realmente que está fazendo aquela operação ou se é alguém que está tentando simular aquele usuário fazendo a operação. E o Google foi pioneiro em trazer essa tecnologia para o centro dos seus produtos. Então, hoje a gente trabalha isso em todos os nossos produtos e recomendamos que as pessoas usem isso, porque muitas vezes se acredita que colocar uma barreira externa é o suficiente, mas a gente sabe que hoje já é possível entrar nessas barreiras e, uma vez dentro dessas barreiras, conseguir ter acessos não autorizados em outros sistemas, conseguir fazer ataque lateral em outros usuários. Para isso, a gente usa muito a questão de chaves como segundo fator ou multifator. E uma forma de fazer isso muito claro, que a gente vem trabalhando, é o Passkeys. O Passkeys é uma tecnologia que já está disponível para todos os usuários do Google. Ela é uma tecnologia que já integra com a indústria e outras empresas aí da indústria, onde você usa o seu dispositivo, a sua biometria, a face digital, para garantir o acesso. Aonde isso consegue eliminar ou reduzir a importância das senhas, né, dos passwords. Por quê? Porque os atacantes perceberam que num ambiente de confiança zero, a grande questão é que tu precisa confiar no usuário, então tu precisa ficar checando o usuário. Então, tu ter acesso a essas senhas, e muitas vezes os usuários, por má prática, usam a mesma senha em múltiplos lugares, eles vão lá e conseguem, mesmo assim, entrar nesses ambientes através dessas senhas. Então, a questão do Passkeys, assim como o multifator, vem para trazer essa segurança extra para os nossos usuários que estão ali conectando com esses aplicativos que vão conectar do Google ou até de terceiros. O interessante é que a gente pensou como que a gente consegue acelerar mais essa adoção. A gente precisa disso mais. A gente precisa que as pessoas trabalhem com ambientes de confiança zero, mas elas precisam também ter maneiras de garantir uma segurança mais proativa das senhas, porque não adianta só a gente colocar essa questão de segurança zero e não levar isso para frente e conseguir ter uma outra brecha, que é as questões dos passwords. Para isso, a gente desenvolveu um projeto open source que é de security keys, né, que são keys físicas. Se vocês verem aqui, eu tenho uma aqui na minha mão, que são com a ideia muito parecida com o Passkeys. A ideia é que tu tem uma biometria, tu tem algo físico que garante, além do seu password, ou pode substituir sua senha, ele vai dar o acesso devido quando você precisar. E a gente pode fazer essa checagem mais vezes sem denegrir a experiência do usuário. E garantindo que todos fiquem seguros nesse ambiente de confiança zero. Mas a gente percebeu também que era um custo muito alto. Tinha muitas patentes nas soluções que tinham no mercado. Então, para algumas organizações menores, ou que talvez não tinham tanto poder aquisitivo, era um problema. Então, por isso que a gente fez um projeto open source, que seja amigável para fazer pesquisa também, seguro. E é a primeira chave que é hoje resistente à computação quântica já. Então, isso está totalmente aberto e a gente quer incentivar que as pessoas possam manufaturar, possam entregar isso para as empresas de forma mais aberta, mais barata, porque é assim que a gente vai manter os nossos usuários seguros na internet. Outro ponto que eu queria trazer aqui, seguindo, a gente falou também sobre vulnerabilidade, escanear documentos, trabalhar sobre esses documentos, mas existem tipos de vulnerabilidades que a gente, que eu falei de dia zero, que estava lá no nosso gráfico lá anterior, que são
são vulnerabilidades que a gente está trabalhando não porque a gente sabe que elas existem, mas porque a gente sabe que elas são potencialmente existentes. Vulnerabilidades de dia zero são vulnerabilidades que a gente ainda não sabe e que pode ter um possível atacante utilizando desse desconhecimento da indústria ou das empresas para estar atacando e criando mecanismos de instalar ransomware, mecanismos de extrair dados, mecanismos de bloquear acessos ou tornar a operação, muitas vezes, de alguns locais indisponíveis e causando prejuízos para as empresas. Essa exploração tem crescido mais desde 2023, ali a gente tem visto essa progressão. Mas em 2023 tem um dado bem interessante que a gente viu que os atacantes começaram a migrar essas tentativas de ataques de dia zero, não só para dispositivos finais, mas para bibliotecas e distribuições, sistemas operacionais, onde eles conseguiriam explorar isso em uma larga escala, visto que hoje o software como é construído e disponibilizado na internet depende muito de softwares abertos e de código aberto. Então, eles têm buscado cada vez mais escalar essas possibilidades com esses softwares. E o que a gente vem trabalhando, vem trabalhando com pesquisas mais avançadas, é trabalhar como que a gente consegue identificar esse tipo de vulnerabilidade. Como eu falei para vocês, a gente não tem histórico sobre essas vulnerabilidades. Então, como é que a gente sabe que essas vulnerabilidades existem? Existem técnicas, que aqui eu trouxe uma que é de fuzz, e a gente tem um projeto open source chamado OSS Fuzz, que está aberto, que trabalha muito com isso, com a comunidade open source, para fazer tentativas não tradicionais, vamos colocar assim, através do software para descobrir vulnerabilidades, principalmente em baixo nível, vulnerabilidades de memória, onde ele possa realmente quebrar o software, fazer de uma forma não esperada, como um usuário tradicional faria, mas que seria suficiente para ele conseguir achar essa vulnerabilidade. O que a gente percebe é que isso depende muito da habilidade dos engenheiros, dos analistas de segurança fazerem esses códigos que vão, porventura, fazer essas atividades, esse processo de tentar identificar. O que a gente percebeu mais recentemente, usando IA, usando principalmente modelos de linguagem grandes, foi que eles são capazes de identificar e fazer modelos de vulnerabilidade. Então, de desenvolver códigos que são capazes de ir atrás de padrões não convencionais e descobrir vulnerabilidades de dia zero. E isso é muito interessante porque a gente está conseguindo rodar isso sobre as plataformas open source e gerar uma descoberta mais rápida sobre alguns problemas, sobre alguns binários que estão aí nos nossos servidores, nos nossos dispositivos móveis, nos nossos computadores, e poder, com isso, alertar a comunidade para que a gente faça a correção o quanto antes, diminuindo cada vez mais essa janela de desconhecimento, ou seja, diminuindo essa vulnerabilidade que um atacante possa usar porventura. E com isso, a gente criou também, rodando um pouco dessas plataformas, a gente criou um site chamado osv.dev, que vem para escanear as vulnerabilidades no open source em geral. E esse site já tem escaneado mais de 270 mil vulnerabilidades hoje ativas em projetos open source, mapeando mais de 30 ecossistemas em linguagens diferentes, em distribuições diferentes, em bibliotecas diferentes, incluindo as bibliotecas que eu falei ali, as vulnerabilidades que a gente encontra com o OSS Fuzz. O interessante sobre esse ecossistema é que a gente começou a criar ele para poder colocar esses sistemas conectados com o open source, mas também a gente começou a ver conexões com as vulnerabilidades já descritas por outros databases ou bases de dados que a gente tem disponíveis, como CVS, e com isso a gente começou a concentrar esses dados. E mais recentemente a gente percebeu que não adianta só concentrar e ter essa informação, ainda é um desafio para as organizações aplicar os patches, saber qual é o patch correto, como fazer. E por isso a gente publicou recentemente uma forma de os usuários usarem ferramentas também de código aberto, que está ali disponível nesse site, para poder os analistas de segurança poderem rodar isso nos seus ambientes, descobrir vulnerabilidades e, se possível, quando a gente tem um patch claro e que possa ser aplicado, já aplicar esses patches de correção o quanto antes, garantindo que essas vulnerabilidades não vão chegar aos sistemas deles, não vão chegar aos nossos usuários no final, ali na ponta. Mas eu queria falar que isso é o que a gente tem feito e, como eu falei, a gente não faz sozinho, a gente faz com todos, com a comunidade. E eu queria dizer que todos esses projetos, inclusive os que eu falei que são abertos e os que eu talvez não tenha mencionado no início que são abertos
Essa é a grande questão. Você está disponível para as startups, para as organizações poderem baixar e ter essa tecnologia que o Google usa nas suas empresas. A gente não está fechando essa tecnologia, a gente não está criando só para o usuário que está nas plataformas do Google, mas para todos que estão na internet. A gente acredita que esse é o caminho para a gente ter uma internet mais segura. Então, baixem, olhem, vão procurar. A gente tem maneiras também técnicas, a gente faz maneiras que as pessoas possam olhar lá e explorar vulnerabilidades, talvez, nesses códigos, se tiver, procurar por elas. Então, a gente quer trabalhar cada vez mais conectado com as organizações, fornecendo essa tecnologia para as organizações também poderem ter o world class, né, o classe A hoje do que é desenvolvimento de softwares e tecnologias de proteção à segurança do usuário. Quando a gente fala de, agora para a gente chegar, a gente falou sobre todas essas questões, como é que a gente consegue trabalhar prevenção em vários aspectos. A gente pode trabalhar isso de uma forma com os nossos usuários, e que nem eu falei, mesmo para pequenas organizações, a sua startup muito pequenininha, seu projeto que está começando, hoje já está disponível para poder fazer uso, mas se você precisa de coisas mais avançadas, hoje também tem muitas parcerias acontecendo com os providers de cloud, né, de nuvem, para poder ter ferramentas cada vez mais sofisticadas para isso. Eu trouxe 2 exemplos aqui do Google Cloud que são muito interessantes, que é o Security Health Analytics, que é nativamente ter disponível no sua cloud uma forma de analisar a saúde do seu ambiente. Quais as políticas estão ativadas? Quais políticas não estão ativadas? Se tu tem um backup, está criptografado os teus dados? Quais são os acessos à rede? Quem tem acesso a essas redes? Tu tem políticas de confiança zero? Como você poderia aplicar? Esses são maneiras já automatizadas e passos a passos com guias para facilitar para alguém que tem um negócio mais complexo, um negócio de alto risco, a poder navegar esse ambiente de forma mais inteligente e de uma forma um pouco mais sofisticada. A gente também tem o outro exemplo que eu queria trazer, que é o Cloud AI Threat Intelligence. Essa é uma suíte muito legal, que é o que vocês estão vendo ali na lateral com os prints, ali as figuras, que ele vai trabalhar muito mais como tu entender o cenário de vulnerabilidades. Como o ransomware pode ser um ataque na sua organização, ou qual tipo de ataque é mais comum para o tipo de organização que você roda, ou para o tipo de servidor que você tem, ou para a localidade que você está. Então, ele te dá uma análise muito aprofundada e bem inteligente mesmo para poder tomar decisões de risco. Outra coisa que é muito interessante, que a gente tem publicado recentemente, foi a capacidade de integrar com o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, para conversar com ele e ele virar um especialista e ajudar a analisar esses dados junto com alguém que está precisando olhar uma base de dados muito grande, uma infraestrutura muito grande, entender quais são os caminhos que isso pode acontecer. Inclusive, recentemente, falando sobre usar modelos de AI para isso, a gente conseguiu descobrir que a gente pode rodar modelos de linguagem para gerar incidentes ou resumos desses incidentes, reduzindo em mais da metade o tempo gasto para isso. E isso é muito interessante porque, como eu falei, muito do que a gente sabe, muitas dessas inteligências vão depender desses resumos, vão depender desses conhecimentos que a gente vai criando de inteligência para a gente poder saber como está evoluindo o ransomware, como está evoluindo os atacantes e como que a gente pode prevenir isso. E a gente só vai descobrir isso, muitas vezes, através do conhecimento dos incidentes, como eles aconteceram, e do reporte. Mas a gente sabe que isso pode custar muito tempo, o tempo das pessoas fazendo. Então, como a gente consegue automatizar e melhorar esse processo? Isso foi um pouco sobre como a gente tem feito, como vocês podem usar, sendo uma cloud, sendo uma pequena startup, uma pequena organização, usando os projetos open source, usando a mesma tecnologia que a gente usa no Google para evoluir e prevenir o acesso indevido e prevenir que a gente possa prevenir que esses atacantes possam chegar nos nossos usuários. Para finalizar e mover para o painel que vai vir a seguir, eu queria trazer só alguma talvez, as grandes preocupações que tem para mim, que eu tenho falado com algumas pessoas, é do dilema do defensor. Né? Para quem não conhece o dilema do defensor, ele fala sobre que o defensor ele tem que estar certo o tempo todo, ele tem que escanear todos os ambientes para garantir que nenhuma vulnerabilidade vai acontecer. E o atacante ele precisa somente de uma vulnerabilidade para ter sucesso. E nesse dilema é um trabalho contínuo para a gente, de educação, de evolução tecnológica, de busca em pesquisa, de colaboração,
para desenvolver cada vez tecnologias melhores, desenvolver tecnologias de ponta e levar essa tecnologia para muitas pessoas. Com isso, a gente está trabalhando muito isso em parcerias também aqui no Brasil. Né? Recentemente, eu tenho trabalhado com pesquisadores aqui, trazendo um pouco mais sobre essa conexão entre Estados Unidos, Brasil, Europa. Mais recentemente, a gente tem trabalhado com organismos e workshops com a National Scientific Foundation dos Estados Unidos, trazendo esse conhecimento de cybersecurity aqui para o Brasil e também o Brasil levando a sua perspectiva, que é única aqui no Brasil. É um ambiente muito favorável para a gente discutir essas questões. Então, lembre-se que a segurança ela é para todos, mas ela é conduzida por todos. Ou seja, cada um aqui tem que ser um world-class defensor, para que a gente possa evitar que esse caso que um atacante possa ter não seja um sucesso. Obrigado.